Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E hoje o tema é sobre segurança pública, com um convidado aqui, debatedor, Dr. Cleiton Pinho, ele que é delegado da Polícia Civil. E vamos dando continuidade ao nosso programa. Desde já quero mandar um abraço, um alô bem especial para Antônio Domingos e Cleidinha, que estão aí nos assistindo. E hoje eles não poderiam perder, né, Dr. Cleiton? É verdade. Nosso abraço, nosso muito obrigado pela sua audiência, a audiência de vocês aí. E, doutor Cleiton, nós temos aqui mais umas perguntinhas, temos participação dos nossos telespectadores. E eu gostaria de saber do senhor, com relação à Operação Lava Jato, como o senhor tem visto esse uso de muitas prisões cautelares, prisão preventiva, prisão temporária, o que é que o senhor acha desse uso dessas prisões aí, dessas operações? É realmente uma preocupação, porque, como nós sabemos, essas prisões elas são cautelares, né? Elas são prisão de exceções, e muitas vezes há necessidade da solicitação dessas prisões para que se dê continuidade às investigações. Então, eu vejo com muita cautela quando se usam em demasia esse instituto, mas, no entanto, no nosso ordenamento, para nós que trabalhamos com investigação, ela se faz extremamente necessária, pois sem essas medidas cautelares, dificilmente nós vamos ter provas robustas, suficientes para levar à condenação qualquer infrator. Então, entendo que, devido às investigações, realmente se torna necessário? Se torna necessário, devido ao nosso ordenamento jurídico, em que nós temos ainda, infelizmente, como a maioria das provas, como a prova testemunhal, muito embora ela seja muito fragilizada ainda, nós precisamos desse instituto de medidas cautelares para que nós consigamos ter mais provas reais, provas até muitas vezes provas necessárias para poder fazermos os indiciamentos e, consequentemente, os promotores oferecerem denúncia desses atos de criminosos. Dr. Cleiton, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre os profissionais atuantes na Polícia Civil, esclarecesse para os nossos telespectadores quem são os principais personagens da Polícia Civil, os principais profissionais e como eles atuam. O delegado, o escrivão. Exato. Muito bem. É realmente um esclarecimento que poucas vezes se teve a oportunidade de se falar para a população sobre essa diferenciação. Então, a Polícia Civil ela é composta de agentes de Polícia Civil, que é o policial que geralmente está na rua, fazendo o trabalho de campo, fazendo o trabalho de registro de ocorrências para dar início à investigação propriamente dita. Temos também o profissional que é o escrivão de polícia, que é aquele profissional que vai tomar a termo as declarações, os depoimentos, que vai ter toda uma responsabilidade nos despachos e nas conduções dos inquéritos. E temos também a figura do delegado, que é o presidente do inquérito. É aquele profissional que vai dizer as diretrizes, que vai realmente fazer com que ocorra a feitura do procedimento policial propriamente dito. E é também ele que vai operacionalizar, que vai fazer solicitações de medidas cautelares, que vai fazer o papel de continuidade do trabalho do Poder Judiciário, no sentido de dar cumprimento de mandato de busca e até de até solicitação de medidas cautelares. Com relação, doutor Cleiton, aos jovens, cada vez mais a gente vê os jovens envolvidos em homicídios, né, sendo vítimas de homicídios e tendo cada vez mais ligação com o tráfico de drogas. O senhor acha que o combate às drogas não seria mais efetivo com a promoção da educação de crianças e adolescentes nos esportes e na disseminação da cultura? Com certeza, doutora Sheila. Na verdade, e queria até aqui aproveitar para homenagear o Dia dos Professores, a todos os professores do nosso estado, né, que é uma atividade realmente imprescindível também na formação dos nossos jovens. Também não é atribuição só deles, como muitos pais pensam, que a obrigação maior é dos pais. E, na verdade, nós verificamos em todas essas mortandades que ocorrem, não só aqui em Mossoró, como cidades vizinhas, de que um grande número de jovens que perdem a vida na faixa etária entre 14 a 25 anos de idade. Em torno de 90%
pessoas vítimas de atividade de crime, de homicídios, né, de crimes violentos intencionais, letais intencionais, são compostos dessa faixa etária de jovens. E aí realmente é uma série de motivações, é uma série de consequências que fazem com que esse fato ocorra. Mas sem dúvida o principal dele é a falta de educação, muitas vezes a falta de acompanhamento da própria família, porque nós observamos que muitos desses casos, esses jovens, são jovens que são filhos de pais separados. Óbvio que isso não é motivo, mas que nós observamos muito que são pessoas que já têm uma vivência maior na rua, tem todo um histórico familiar, né, que antecede a esse tipo de problema. E isso realmente é uma preocupação muito grande, porque nós estamos perdendo os nossos jovens para a criminalidade. Aqui em Mossoró nós temos um dado interessante. A nossa maior motivação para que aconteça crime contra jovens não é a questão da droga, é a questão da briga entre esses próprios jovens para se demonstrar quem é o mais importante no seu meio, no seu bairro. E isso vem desencadeando uma série de homicídios que vem decrescendo, mas ainda temos um número muito alto aqui na cidade de Mossoró. Doutor, e quantas delegacias nós temos aqui na cidade de Mossoró? E existem presos temporários nessas delegacias? Nós temos aqui em Mossoró, nós temos 6 delegacias de polícia e mais uma delegacia regional. Nós temos 2 distritos, temos delegacia especializada da mulher, furtos e roubo, defraudações que funcionam junto com o distrito, temos a delegacia a DENARC e temos a administrativa, que é a delegacia regional. Entre essas, nós temos a de homicídio, que é a delegacia que trata especificamente esses crimes contra a vida. Precisaríamos mais, já temos aprovado no Conselho também, a criação de mais 2 distritos, pois Mossoró hoje nós temos uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, a segunda maior cidade do estado, né? Mas infelizmente a falta de efetivo nós não podemos nesse momento criar essas unidades. Mas essas as unidades que nós temos aqui na cidade de Mossoró. E temos mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. O seu Francisco, do bairro Santo Antônio, pergunta aqui como o senhor avalia a questão da redução da maioridade penal. Olha, eu tenho alguns, fica até difícil de falar assim, porque eu já fiz agora no mês de agosto 30 anos de atividade policial. Há 30 anos que eu sou policial civil. Então, nós verificamos ao longo desse tempo, tá certo, a incidência muito grande de crimes praticados por menores. É óbvio que a legislação que nós temos também não ajuda muito. Nós temos uma lei muito bonita, a lei que reza com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela não é auto-aplicável. Então, eu acho que antes da gente pensar nessa questão da maioridade, nós temos que pensar de ter mecanismo para que nós apliquemos toda e qualquer modificação que venha a ter, porque senão nós simplesmente, que já temos as nossas cadeias superlotadas, com a diminuição da maioridade, com certeza nós vamos só agravar esse problema. Enquanto se nós pudéssemos efetivar o que nós já temos preconizado no nosso estatuto, com certeza nós teríamos uma aplicação do que nós poderíamos chamar de uma pena mais necessária para esses menores infratores. Porque no ECA, né, é tudo muito bonito, o jovem numa situação de risco, né? E ali as políticas que envolvem para trazer de volta esse jovem ao convívio social de forma harmônica, que ele volte a conviver socialmente sem praticar nenhum tipo de ato infracional, ou até mesmo se redimir, é um aparato muito bonito. Se funcionasse, eu acho que não teria nem essa discussão, né, doutor? Exatamente, é isso que eu coloco. Dessa minha atividade, principalmente nos últimos anos, trabalhando na delegacia de homicídio aqui em Mossoró, eu ficava estarrecido com a quantidade de crimes praticados por menores, crimes bárbaros, de crime de latrocínio, em que o menor, ao ser apreendido, né, e ao se fazer o procedimento, muitas vezes esse menor é levado e por falta da aplicabilidade do que preconiza o estatuto, muitas vezes esse menor ia para casa. Então isso realmente traz um sentimento de impunidade muito grande e isso vem fazendo com que cada vez mais esses menores venham praticando os atos infracionais na nossa cidade. E a população clamando para que seja feita alguma coisa em concreto para punir, né, entre aspas, esses jovens que cometem atos infracionais que não podem também
ficar a mercê aí, praticar os atos infracionais sem ter nenhum tipo de sanção. Exatamente. Não é interessante, é por isso que a população está cada vez mais buscando alguma atitude do poder público com relação a esses jovens. Exatamente. Nós temos uma penalidade de até 3 anos para quando o adolescente pratica um ato infracional semelhante a um crime grave. No entanto, dificilmente se consegue fazer com que esse adolescente cumpra pelo menos esses 3 anos, porque se pelo menos isso fosse cumprido, tá certo? Ainda que não justificasse a prática de um crime, mas pelo menos você teria a segregação, você tiraria aquele jovem do seio da sociedade e ali, mesmo no instituto, tendo a sua possível segregação, mesmo sendo com atividades educativas, teríamos pelo menos uma resposta mínima para a sociedade. E essa resposta nós não estamos tendo, tá certo? E aí a cobrança da sociedade, que é uma cobrança legítima da sociedade, nós temos cada vez mais jovens praticando crimes, a própria polícia militar muitas vezes deixa de encaminhar um plantão, porque sabe que ao chegar do plantão, ele sai primeiro do que a própria polícia ou do que a própria vítima. O delegado de plantão, por sua vez, quando recebe o menor, não sabe nem o que fazer com ele, porque não tem o local adequado para colocá-lo. Então, toda essa ciranda vem gerando esse crime de impunidade. Então, antes de pensarmos na questão da diminuição da maioridade, que é um fato que deva ocorrer, com certeza, nós também devemos pensar em exigir para que se cumpra o que está estabelecido no ECA. Antes de modificar qualquer lei, a gente precisa efetivar as que já existem, né? Porque sem efetivar as leis que a gente não tem nem como saber se ela precisa ser modificada ou não. Então, antes de pensar em modificar nossas leis, nós temos que, junto ao poder público, fazer cumprir as leis que já existem. Dr. Cleiton, o senhor já comentou aqui sobre a estrutura da Polícia Civil, a carência, né, de servidores, mas a nossa telespectadora Maria do Socorro, que está nos assistindo do Nova Betânia, ela quer saber como a Polícia Civil tem feito para suprir justamente essa carência. Pronto. No tocante, por exemplo, à parte investigativa da Polícia Civil, enquanto nós não conseguimos um novo concurso e esse pessoal já estão entrando do último concurso, nós estamos recebendo hoje em Mossoró, por exemplo, um auxílio que nós solicitamos à Força Nacional, que é um órgão do governo federal que junta várias polícias, civil, militar, enfim, e fazem um trabalho junto com aqueles estados que estão tendo necessidade. Então, chegou hoje em Mossoró uma equipe de 16 policiais que vai nos ajudar a fazer um trabalho de investigação nos crimes de homicídio. Então, é uma coisa temporária, vem para passar 4 meses, mas no instante já é uma ajuda que nós estamos tendo, enquanto a nossa própria polícia não se reorganiza para fazer o atendimento que tanto a sociedade precisa. João, aqui do Bom Jardim, ele pergunta qual o quantitativo de agente hoje no nosso estado e qual o número razoável para um melhor trabalho da Polícia Civil. Nós temos hoje aproximadamente no estado 1.400 agentes de polícia, precisaríamos de aproximadamente 4.000, portanto nós só temos 30% do nosso efetivo. O ideal seria, e é um projeto da nossa Secretaria de Segurança Pública, durante seus 4 anos, chegar a aproximadamente 80% desse efetivo. Nós no momento estamos com 30%, mas já está sinalizando um novo concurso, e eu acredito na força dela, e o governador também é sempre muito sensível com essa questão da segurança pública, em o Estado melhorando as suas condições financeiras. Acredito que em 4 anos nós teremos o efetivo necessário para atender qualquer demanda de polícia judiciária. E fazendo jus ao nome do programa, né, Cidadania, a gente gostaria de saber como a população ela pode ajudar a Polícia Civil no combate e na prevenção aos crimes. Com certeza, nós temos aí os telefones para que possam ser, nós temos o 190, que é um telefone que lida diretamente com a Polícia Militar, não precisa fazer identificação. Nós temos o 181 também, que pode ser feito diretamente à Polícia Civil. A população pode ajudar nessa forma, dando informações, que essas informações são trabalhadas, e muitas vezes nós temos sucesso com essas informações prestadas pela sociedade. Dr. Cleiton, como levar a notícia crime ao conhecimento sem ser descoberto? Porque muitas vezes a pessoa tem conhecimento de um crime, mas aí fica com medo ou tem dúvida de como chegar e informar ali para a autoridade policial. De ser descoberto. Exato, também medo, né? Como eu bem frisei, somente desse crime de homicídio, nós descobrimos muitos crimes aqui
em Mossoró, inicialmente por algumas informações, como foi o caso do Chico Tatuador, não é? Que uma informação que nos chegou levou até a prisão, inclusive em menos de um ano os autores foram julgados e condenados, né? Então é muito importante. Nós temos principalmente o 190 e o 81, que são 2 telefones que a sociedade pode fazer contato, não precisa se identificar e estará ajudando com esclarecimento de crime. E quanto à natureza eleitoral, enquanto à matéria eleitoral, nas cidades onde não existe delegacias da Polícia Federal, como atua a Polícia Civil nessas questões de direito eleitoral? Nós trabalhamos de forma suplementar, né, de forma complementar. Recentemente, o mês passado, nós atuamos na cidade de Carnaubal e também em uma cidade do Médio Oeste, que houve eleições. Não tinha a presença da Polícia Federal e a Polícia Civil foi quem fez todo esse trabalho de polícia investigativa, dando suporte ao pleito eleitoral daquelas 2 unidades. Doutor Cleiton, chegamos ao finalzinho do nosso bloco, da participação com o senhor. Nós queremos agradecer, dizer que o Cidadania está de portas abertas para quando o senhor quiser vir aqui trazer alguma informação, contribuir com os cidadãos aí de casa, fique à vontade e o nosso muito obrigado por ter vindo aqui hoje à noite debater conosco sobre segurança pública. Eu que agradeço o espaço, dizer da felicidade de estar aqui prestando informações à sociedade, que é esse o nosso dever, sempre estar mantendo informado do trabalho da polícia com relação à segurança pública. E estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento que as senhoras ou que os telespectadores precisem para que a gente preste esclarecimento sobre o trabalho da Polícia Civil. Muito obrigada, doutor Cleiton Pinho. O nosso terceiro bloco está acabando, mas nós voltamos daqui a pouquinho, após um breve intervalo, com dicas de concursos públicos e com a nossa crônica. Não sai daí, a gente volta já já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.